Se o seu conteúdo é bonito, bem editado, organizado, aquela coisa que você olha e fala, meu Deus, é isso que a internet precisa, mas as pessoas não estão comprando, talvez tenha chegado a hora de parar de culpar o algoritmo, parar de achar que é preço e começar a entender que provavelmente o cérebro de quem está consumindo o seu conteúdo está recebendo os gatilhos e as informações erradas. E nesse vídeo eu quero te mostrar como a neurociência explica isso e qual que é o passo a passo para mudar esse cenário. Mas primeiramente, se você não me conhece, muito prazer, eu sou Letícia Feltrin, tenho pós-graduação em neuromarketing, por aqui eu falo muito sobre produção de conteúdo estratégico, tenho uma agência, sou social media e quero muito te ajudar com esse conteúdo aqui, então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ou deixa o seu like aqui, dá o seu joinha aí, para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas. Bom, antes de tudo, é importante que a gente entenda uma coisa, as decisões de compra das pessoas, de nós todos, na maioria das vezes, não são racionais. A gente acredita que o cliente compra porque ele entendeu o nosso serviço, porque ele gostou do preço, mas a verdade é que o nosso cérebro, ele compra quando ele sente alguma coisa e só depois ele justifica com a lógica, ou seja, nós compramos com a emoção e não com a razão. Entendendo isso, vamos direto ao ponto. O que você precisa fazer no conteúdo para que o cérebro do seu público confie, deseje e realmente decida comprar de você? Número 1, gatilho emocional primeiro e a informação depois. A parte do nosso cérebro que é responsável por decisões rápidas, ela vai reagir a alguns estímulos como, por exemplo, dor, urgência, medo de perder, curiosidade, o desejo do ganho imediato. Então, na prática, você não pode começar um carrossel ou um Reels ou um vídeo no TikTok mesmo dizendo: nossa, eu sou nutricionista e ajudo mulheres a se alimentarem melhor. Ou então, um mais comum ainda, né? Você ainda não emagreceu porque você não tem método. Sim, eu sei disso. Eu vou só passar essa publicação pra frente. É como se fosse uma afirmação, isso não gera nenhum tipo de sentimento nas pessoas. O ideal é que você comece com outro tipo de gatilho. Por exemplo, você sente que já tentou todas as dietas, mas nenhuma funciona por muito tempo? Eu vou te mostrar o passo a passo que fez a Ana perder 10 quilos em um mês sem surtar com dietas. Falando dessa forma, usando essa headline ou começando um vídeo desse jeito, eu vou ativar algumas emoções na pessoa, como identificação, prova social e a curiosidade de saber que método é esse que a Ana usou que fez ela perder tanto peso em tão pouco tempo. Número 2, depois de ativar a emoção, você vai precisar dar contexto e construir conexão com quem tá do outro lado da tela. Isso acontece quando o cérebro da pessoa reconhece que aquele conteúdo é sobre ela. Por isso que na internet, você deve ter escutado várias vezes as pessoas falando, né? Conteúdo nunca é sobre você, é sobre o outro. E aqui a gente vai fortalecer esse ponto. O papel do conteúdo nesse exato momento vai ser mostrar que você entende a rotina, as dúvidas, os erros e até os medos do público que está consumindo o seu conteúdo. A pessoa precisa olhar para aquilo ali e pensar, ela está falando comigo. E você pode fazer isso através de histórias pequenas, através de histórias reais, um erro que você cometeu, o bastidor de um cliente, um pensamento que você teve ou até mesmo alguma coisa que você percebeu no comportamento de quem compra e você vai trazer para a narrativa. Pensando no exemplo anterior, né, que a gente estava falando da nutricionista, você contaria agora de forma rápida e resumida a história da Ana, que perdeu 10 quilos utilizando o seu método. Então você vai falar como que a Ana fez isso, o que que a Ana fez, então um pouco da história dela. Quanto maior a identificação do seu público, mais seguro o cérebro dele vai se sentir. E quando ele tá seguro, ele decide comprar. Porque primeiro vem a emoção, depois a identificação e só depois disso entra a lógica, que é o passo número 3. Agora que o cérebro sentiu e conectou, ele tá pronto para entender algumas coisas, né? E aqui a gente pode entrar com alguns dados, resultados, prints, explicações do seu método, benefícios concretos para que ele realmente possa olhar de outra forma para o seu trabalho a partir de agora. Ele parou para te ouvir, para ler o seu carrossel por conta da emoção, mas os dados, eles vão dar plausibilidade, que nada mais é do que essa coerência, né? Essa credibilidade ao que você disse antes. Quarto e último passo, um conteúdo sempre vai precisar de uma ação, a famosa CTA, mas eu vou repetir, uma ação. O seu cérebro e o de todos nós odeia um esforço desnecessário. Então se você pede para ele fazer 3 coisas ao mesmo tempo, curte, comenta, compartilha, clica no link, ele vai entrar em um modo de confusão e não vai agir naquele conteúdo. Se você quer gerar engajamento, peça para ele comentar. Se você quer direcionar para venda, peça para ele clicar no link. Se o foco é salvar, diga salve o conteúdo aqui no final. Mas sempre inclua uma ação nesses conteúdos, principalmente quando a gente tá falando de carrosséis, de Reels ou de vídeos no TikTok. Então, um resumo até aqui. Primeira coisa, você vai tocar na emoção dele, então uma headline forte, que chame a atenção e não que seja genérica, uma afirmação. Segundo ponto, você vai se conectar com ele, fazendo com que ele se identifique com o seu conteúdo através de uma história, através de um contexto, de uma prova social. Terceiro ponto, você vai trazer dados para que ele realmente confie no que você tá falando e entenda que não é só
fonte da sua cabeça. Existem dados que realmente comprovam aquela teoria. Quarto e último ponto, teremos a CTA, que é onde nós vamos direcionar essa pessoa para algum tipo de ação. Agora, algumas dicas extras em relação ao seu conteúdo e à sua produção. Quanto mais repetida e reconhecível for a sua comunicação, menos esforço o cérebro vai fazer para confiar. Então, mantenha a sua paleta de cores. Use bordões, frases, padrões visuais repetido. Não tenha medo de repetir. Crie uma assinatura mental aqui no seu público, tá? Então, faça isso repetidas vezes. Exemplo, eu falo muito on nos bastidores. Eu tenho a comunidade de social medias magnéticos. A Duda Vieira tem as CEOs. O Pedro Sobral tem os subidos. E não necessariamente precisa ser o nome da comunidade. Às vezes, pode ser uma frase que você repete no feed, pode ser o fato de você usar sempre a mesma cor na unha e você fica repetindo isso, trazendo para dentro de uma estratégia, é óbvio. Enfim, tenha uma assinatura digital, algo que as pessoas lembrem de você. E para finalizar, sempre mostre o custo de não comprar. O cérebro, ele se move mais por medo de perder do que pela chance de ganhar. Esse, inclusive, é o princípio da aversão à perda que foi estudado por Daniel Kahneman, que é um dos neurocientistas mais falados durante uma pós-graduação de neuromarketing. Mas o que eu quero que você entenda é que ao invés de só falar os benefícios da dieta, mostre o que ela perde por não fazer a dieta. E aqui eu falo dieta, mas você encaixa o seu nicho, tá? Isso pode ser algo a mais no seu conteúdo, você pode colocar isso no dia a dia, como por exemplo ali nos stories. Dito isso, espero que você tenha entendido, porque entender a teoria até parece fácil, né? Mas se você quer ver como funciona isso na prática, é só clicar no link da descrição e se tornar aluno da formação Social Media Magnético, porque lá eu vou te dar o passo a passo completo para criar estratégias, engajar perfis, tudo de forma muito prática. Eu literalmente abro a tela aqui do meu computador e te mostro na prática tudo o que você precisa fazer. Você não vai sair de lá sem entender 100% do assunto, você vai sair só quando tiver entendido tudo. O link tá aqui embaixo e eu vejo você na área de membros.